E no episódio anterior, a gente viu como um comerciante de quadrinhos encontrou a coleção mais valiosa do mundo. Ou como a coleção encontrou ele. Se você não viu ainda o episódio número 1, o link está por aqui na tela. Vocês se lembram que eu comentei que a história da descoberta dessa coleção é o verdadeiro pesadelo do colecionador? O episódio 2. A proposta. Após carregar a van com quadrinhos antigos, Chuck tomou uma decisão difícil. Andando pela pilha de obras de arte que os herdeiros haviam deixado no lixo e com a van cheia, pegou somente alguns itens e deixou todo o restante para os lixeiros. O fato era que, em 1977, apenas uma de suas 3 lojas estava tendo bons resultados financeiros. O seu negócio de vendas de quadrinhos lutava para sobreviver. Chuck dependia muito da paciência e apoio de Emil Clausen, um proprietário da distribuidora de jornal local. Se não fosse por Emil, ele já teria fechado. Emil o ajudava com longos parcelamentos. Mesmo assim, a vida era difícil. Meses atrás, Chuck ainda dividia uma pensão com estudantes e, como as lojas não estavam gerando nenhum fluxo de caixa, ele não tinha um salário. Pagava as contas com uma bolsa de estudante de menos de $300 por mês. Esse valor, combinado com o salário de Nanette, era o que o possibilitava viver, antes de ver a coleção de Edgar Church pela primeira vez. Já era tarde do dia quando chegou em casa e precisou esvaziar a van. O apartamento ficava no 2º andar. Levou 2 horas transportando os quadrinhos pelas escadas. Terminou com quadrinhos até na sala de estar. Quando Nanette chegou em casa, ela estava em choque. Ela sabia da compra da coleção, mas foi somente quando os viu que percebeu a descoberta que haviam feito. Ele ainda pensava nos 8.000 quadrinhos que ficaram para trás. Mesmo com a negociação, com o preço baixo, seria difícil voltar. Afinal, agora ele estava sem dinheiro. A primeira carga da coleção foi comprada usando o dinheiro que ele devia para Emil. Olhando as pilhas de quadrinhos, ele sabia que estava completamente falido. Ele caminhava com dificuldade entre as pilhas de papel colorido, procurando uma solução para o problema de fluxo de caixa, até que lembrou de seu melhor cliente e fez a ligação. No dia seguinte, o cliente e sua esposa visitaram o apartamento de Chuck e ouviram atentamente a proposta. Chuck disse ao cliente que se ele emprestasse o dinheiro de suas economias, ele o deixaria comprar uma parte dos quadrinhos por 40% do preço listado em um guia de quadrinhos da época. O cliente olhou a coleção e imediatamente concordou com a proposta. Com o dinheiro do cliente em mãos, Chuck repôs o valor que tinha sacado da conta corrente para pagar o primeiro lote de quadrinhos, e sobrou um pouco para pagar a segunda carga. Ainda faltavam alguns dias para voltar a casa, e o medo não era que os herdeiros mudassem de ideia sobre os valores, mas sim que simplesmente decidissem jogar todos os quadrinhos fora. Ficou claro para ele que, devido à atitude, da maneira que falavam sobre os quadrinhos, do envio para o lixo das obras de arte e arquivos do Sr. Church, que essas pessoas consideravam tudo que havia de papel na casa nada mais do que lixo. Chuck soube que não foi o único comprador de quadrinhos chamado para ir à casa para avaliar a coleção. Antes, o corretor de imóveis tinha visto um anúncio nas páginas amarelas e ligado para outra loja, muito maior que a dele. Mas o dono dessa loja disse que não iria ver a coleção, porque ele não fazia visitas domiciliares. O corretor também disse que depois de serem desencorajados pela recusa do primeiro revendedor em vir fazer uma oferta aos quadrinhos, eles consideraram seriamente jogar todos os quadrinhos fora. Mas como o volume era tão grande que exigiria vários transportes extras de lixo, eles preferiram esperar um pouco. E o sábado finalmente chegou. Ansioso, ele dirigiu a van de volta para a casa de Edgar Church, e só ficou alegre quando viu que os herdeiros estavam lá esperando. E o porão continuava exatamente como ele havia deixado. Imediatamente, começou a tirar os quadrinhos do armário e ficou surpreso ao ver que os quadrinhos foram empilhados em ordem cronológica, com os livros mais antigos nas pilhas traseiras. Quando chegou à terceira linha, que notou os quadrinhos pré-1942, com vários quadrinhos-chave, durante a semana sonhou que o resto da coleção continuaria a progressão de volta no tempo que havia observado quando carregou o primeiro lote de quadrinhos, mas isso
estava além dos sonhos mais loucos. Chuck nunca entendeu claramente as razões que os herdeiros de Edgar Church tinham uma antipatia extrema em relação a qualquer papel que o Sr. Church acumulara durante sua vida. Quem sabe o custo de todos os quadrinhos e revistas que o Sr. Church comprou durante o período de 1920 a 1955 causou um problema nas finanças da família? O Sr. Church coletou todos os quadrinhos de super-heróis, aventura, horror, alguns quadrinhos não super-heróis e revistas pulp. O custo de todas essas compras, além do fato que seus arquivos acabaram enchendo perto de todo o porão, pode ter sido um grande aborrecimento para sua família. O patriarca trabalhou como desenhista no departamento de publicidade na companhia telefônica. Ele começou sua carreira como artista freelancer por volta de 1912 e tinha seu próprio estúdio. A julgar pela enorme coleção de suas obras de arte, o Sr. Church continuou a produzir obras de arte freelance durante toda a década de 1920 e 1930. Ele era um artista talentoso, com a capacidade de imitar quase qualquer estilo. Os herdeiros tiveram que quebrar o cadeado do armário. Durante sua vida, eles nunca foram autorizados a tocar em seus quadrinhos. Isso também pode ter levado a algum antagonismo por parte deles em relação à sua coleção de quadrinhos. Ele tinha um exemplar de cada revista em quadrinhos que já foi impressa, que na época foi reservada para ele na banca de jornal local, começando com Action Comics número 1. Foi preciso meia hora para convencer os herdeiros de que eles não deveriam jogar o restante dos arquivos fora. Ele prometeu emoldurar muitas das capas das revistas e vendê-las através da loja, e dar a eles uma quantia considerável de dinheiro se eles guardassem os arquivos por 2 semanas. Relutantemente, os herdeiros concordaram em adiar o descarte dos arquivos. O problema era conseguir o dinheiro para pagar pelos arquivos. Chuck havia gasto todo o seu dinheiro, e agora todo o dinheiro do seu cliente também. A única maneira de arrecadar mais dinheiro seria vender mais alguns quadrinhos. A solução foi voar com Nanette até uma convenção de quadrinhos em Houston no final da semana seguinte. Imaginou que com uma mala cheia daqueles incríveis quadrinhos da Era de Ouro, seria fácil levantar dinheiro. O show foi um fracasso completo. Arrecadaram cerca de $200 naquele sábado. Foi um desastre, pois nem cobriu o custo das passagens aéreas. Porém, no domingo, um senhor chamado Burrell Rowe veio à convenção. Burrell tinha ouvido de um amigo sobre os ótimos quadrinhos da Era de Ouro à venda no show, e foi ver se o boato era verdade. Escolheu uma grande pilha, e foi isso que pagou por toda a viagem. Em uma época em que o hobby dos quadrinhos era povoado principalmente por jovens de meios muito modestos, Burrell trouxe capital de giro para o hobby. Sua paixão era pelos quadrinhos da Era de Ouro. Ele foi colecionador e também foi a segunda fonte de capital de giro de Chuck. Com o dinheiro de Burrell, voltou à casa de Edgar Church e pagou aos herdeiros por sua biblioteca de recortes. Os herdeiros perguntaram se Chuck também tinha interesse em revistas antigas. Mostraram um quarto no final do porão. Uma parte das prateleiras estava curiosamente vazia. Em outra parte, as revistas eram principalmente pulps, Weird Tales. Chuck já havia encontrado, junto com os quadrinhos de super-heróis, alguns quadrinhos-chave para os colecionadores, como Looney Tunes número 1, Luluzinha e outros. Então estava claro que essas prateleiras deviam ter outros quadrinhos que os herdeiros já haviam jogado no lixo. Mas o que tornou a experiência surreal foi saber que o Edgar Church ainda estava vivo.